Olá pessoal, bem-vindos ao canal Digitalmente. E hoje nós vamos falar sobre lógica computacional e sistema binário, tá? Então, o assunto hoje é difícil, mas tá fácil, tá bom? Então, logo após a vinheta, a gente continua, não sai daí, tá? Então, pessoal, mais uma vez bem-vindos ao canal Digitalmente. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar sobre sistema binário e lógica computacional, tá? Nós vamos falar hoje basicamente sobre matemática. Então, não fiquem preocupados, hoje é uma matéria bem fácil, não é nada complexo. A gente está aqui para facilitar, não para complicar, tá bom? Então, não esqueçam aí, tá, de nos seguir nas redes sociais, de ativar as notificações do nosso canal para que você não perca nenhuma novidade, nenhum vídeo novo, tá bom? E não esqueça de deixar seu comentário, o que você está achando das aulas, o que você quer trazer de assunto para o futuro, tá? Deixem as suas ideias aí no canal, aí nos comentários para nós, tá? Isso ajuda bastante aí no crescimento do canal. E de antemão gostaria de agradecer aí a todos vocês, tá, por estarem nos acompanhando, ok? Então hoje nós vamos falar sobre o sistema binário e lógica computacional, tá? Que é isso, né? Nós temos que lembrar lá que lá no início das aulas, né? Então, falando aí sobre a história da computação, vai estar o cardzinho aqui em algum lugar, tá? Então, volta aí nesse vídeo se você não tiver visto, veja aí a série, tá? A gente está falando aí sobre a introdução à computação, uma coisa bem facilitada para você poder entender. Depois, no futuro, a gente vai entrar com assuntos mais complexos, mas é importante que você já tenha aí a noção sobre computação, tá? Então, falando aqui sobre a origem dos números, né, remetendo lá à aula passada, lá nos primórdios, o homem ele tinha uma necessidade, ele tem uma necessidade, né, de fazer alguma forma de controle e organização, né? Então, a partir disso, a gente precisa organizar o nosso estoque de alguma forma, seja de materiais, seja de objetos, pessoas, plantas, números de telefone. Então, assim, criamos ali várias formas de poder trazer o controle, uma organização para o nosso dia a dia, né? Então a gente começou ali, o homem primitivo começou a relacionar seres, quantidades com uma forma primitiva de contagem que era utilizando as mãos, tá? Então, o homem chegava, uma ovelha, então é um dedo, duas ovelhas, três ovelhas, quatro ovelhas, cinco ovelhas, né? E por aí ia, né? Só que, você está vendo aí, né? Então, só que o problema começava quando se acabavam os dedos. Então, você tem 10 dedos, né? Normalmente, tá? Mas quando entrava o 11, como é que eu vou fazer, né? Então, entrava-se ali aquele problema, tá? A partir disso, nós tivemos ali que evoluir também como pessoas, mas também como sociedade e também ali a evolução da ciência e da tecnologia. Então a contagem também evoluiu nesse período, tá? Então nós tivemos ali formas de relacionar objetos com outros objetos, né? Então, no início ali, nós tínhamos os nós de corda, né? Na verdade, começou tudo no osso, né? Então, ali tinha o osso, fazia um risquinho no osso, né? Então, contava-se a cada 10 lá, mais ou menos, cortava-se um pedaço do osso, né? E ficava aqui. Então, você ia acompanhando a contagem, né? Ou, por exemplo, pedras também começaram a ser utilizadas, e depois, já num período mais moderno, nós de corda, né? Então, a cada grupo ou quantidade de objetos se fazia um nó na corda, tá? Aqui, por exemplo, a relação, né, de objetos aqui com ovelhas, né? Pedras é igual ao número de ovelhas, tá? Então, ali era muito interessante, né? A historinha de que os antigos pastores ali eles colocavam as ovelhinhas e tinham as pedras. Então, quando eles voltavam para o curral para colocar todas as ovelhas, eles iam ali preenchendo o vaso com as pedras. À medida que iam se acabando as pedras, ia se tendo a certeza de que todas as ovelhas estavam ali. Caso ficasse duas, três pedras, uma pedra, se sabia que estava faltando alguma ovelha, né? Então isso é bem interessante, tá? E aí os números também começaram a evoluir, né? Nós temos aí os primeiros escritos numerais, né? Então temos aí o Brahmi, né? Que é uma escrita primitiva hindu, né? Dos indianos, tá? Depois nós tivemos o povo hindu,
né, que também começou ali a utilizar. O povo indiano, inclusive, eu recomendo vocês lerem aí as literaturas de Malba Tahan, tá? Acho que é assim que se fala, Tahan ou Tahan, tá? Para que vocês vejam ali as histórias sobre matemática, né? Então os indianos aí sempre dominaram essa cultura da matemática e dos números, tá? Após isso nós tivemos ali o arábico, né, que pegou ali a primitiva do povo hindu e também começou a utilizar. Após isso, o povo medieval, né, com o período ali da filosofia e tudo mais, começaram a se utilizar algumas algumas formas ali de numeração e depois até chegar aqui na era moderna, que é o que nós conhecemos hoje, né, o conjunto decimal moderno, tá? Mas até chegar aqui na era moderna, né? Então hoje nós temos aí binário, nós temos aí hexadecimal, nós temos códigos, né? Tudo usando aí números, letras e números. Nós temos as fórmulas matemáticas aí grandes conhecidas, né? Você que está no ensino médio aí deve ter visto Bhaskara, deve ter visto aí o delta, deve ter visto outros cálculos aí também, né? Então tudo isso aí veio de lá, tá? Até chegar aqui na computação. E aí a gente começa a falar em si dos sistemas numéricos, né? Nós temos aí, primeiro de todos, né, o sistema decimal, que na verdade ele tem esse nome por conta de que são 10 números, né? Então decimal porque ele vai de 0 a 9, né, que é o nosso sistema numérico padrão do nosso dia a dia. Então, ele é muito fácil de usar porque nós temos aí na média 10 dedos, né, e cada dedo aí pode ser utilizado para fazer um cálculo aí, pode nos apoiar no dia a dia. Então você vê as criancinhas, né, mostrando ali a idade, ou você vê ali as pessoas fazendo cálculos ali com os dedos, né? Então, esse aí é o padrão decimal, tá? E temos também o sistema numérico da computação, né, que é o binário. Esse cara aí, ele foi criado exatamente para os computadores, né, em que ele é dois números, eu tenho 0 e 1, tá? É importante aí a gente relacionar que o conceito de 0 e 1 ele está intimamente ligado ao conceito de aceso e apagado, né? Então eu tenho ali energia passando, energia não passando, tá? Então ele se deu ali a origem da computação e também nós podemos relacionar, né, lá no início da computação, como eu havia falado nas aulas anteriores, a, a cartela, né, de furos, né? Então aqui você tinha a primeira programação de computadores. Então a partir daqui todos os lugares que se tinha um furo era um, onde não se tinha furo era zero, né? Então a partir disso você fazia ali a programação dos computadores da primeira geração, tá bom? Ah, e também foi se escolhido esse tipo de contagem, esse tipo de sistema numérico na computação por conta da confiabilidade, né? Afinal, você tem ali aceso e apagado, você tem ali um pulso ou nada, ou você tem ali 0 e 1, né? Então, na prática, funciona dessa forma. É isso que o computador lê. Você tem ali um pulso elétrico passando, e à medida que o pulso elétrico vai passando, ele se torna ali 0 ou 1, tá? E é assim que o computador lê ou transforma aí essa tela que você está lendo, esse vídeo que você está assistindo, né, o seu computador, seu celular, seu tablet, todos eles funcionam dessa forma, através de pulsos elétricos de 0 e 1, tá? Então, é importante também aqui a gente aprofundar no seguinte: cada espaço daquele em que você tem um 0 e 1 é conhecido como bit, né? Então você tem aqui, por exemplo, no caso de uma luz apagada, você tem o bit 0. Uma luz acesa, você tem o bit 1, né? Então, você pode ter vários conjuntos de zeros, vários conjuntos de uns e vários conjuntos de 0 e 1 no mesmo local, tá? Então aqui, por exemplo, para você fazer uma letra, fazer um número, né, então você tinha aqui o significado, né, você tinha uma tradução no binário, no decimal, né, que é a nossa sequência normal, natural, e nós temos aqui a sequência do binário, né, então é importante aí lembrar, olha, por exemplo, a letra A é o 00001, né, já o J, né, que é a 11ª letra do alfabeto, é o 01011, né. Então, tá? Dessa forma você consegue ali traduzir números, letras, tá? Todas elas em binário, tá bom? E também é importante lembrar que cada bit, tá?
A partir do momento que você cria conjuntos, você forma bytes, tá? Mais precisamente 8 bits para se fazer um byte. Então você tem um conjunto aqui de letras e números que podem considerar aqui, por exemplo, olha, nós temos aqui a letra A, 1, 2, 3, 4, 5 bits. Então nós temos aqui ainda não um byte completo. Mas se eu juntar B com A aqui para fazer BA, eu tenho os 5 mais 10. Então eu tenho aqui 2 bits mais um pouquinho, né? Então você tem aí a possibilidade de fazer a ocupação, tá? Então hoje você vê aí seus arquivos contendo megabytes, gigabytes, terabytes. Então saibam que é um monte desses zeros e uns aqui formados, agrupados, para que se possa fazer aqueles bytes. Então 1 megabyte é o equivalente a milhões de bits agrupados, tá bom? Vários conjuntos aqui de bytes aqui com 8 bits dentro, tá? Entendida essa parte, vamos falar um pouquinho sobre o hexadecimal. Esse já é um pouquinho mais complexo, então eu sugiro que você preste um pouquinho mais de atenção sobre esse, tá? Ele se chama hexadecimal porque nós temos o hexa, né? Que infelizmente o Brasil ainda não é, mas vai ser no futuro, tá? Aguardem. Então, nós temos aí seis letras e decimal por conta dos 10 números, né? Então, a partir disso, nós temos aí a soma de 10 números mais 6 letras, que é o hexadecimal, tá? Que basicamente é o quê? Eu tenho os números de 0 a 9, e depois que acaba ali todos os números, eu vou com o alfabeto de A a F, tá bom? Então, esse tipo de sistema numerário, ele é usado em programação, tá? Você aí que quer se tornar um programador, eu sugiro que entenda melhor sobre o sistema binário e o sistema hexadecimal, principalmente o sistema hexadecimal, tá? Que é o que está ali mais presente nos compiladores, algumas instruções de máquina, processadores e tudo mais, tá bom? Então, importante também lembrar que, diferente do bit que nós temos lá no binário, aqui nós temos que cada número equivale a um bit, porém, cada letra equivale ali a 4 bits, tá? Então, lembre-se que aqui nós não estamos falando de letras do alfabeto, estamos falando de números. Então, aqui A não é uma letra, A é um número, tá? Então, por isso que ele ocupa 4 bits ao invés de 5, como estava lá, tá bom? Então, um exemplo aqui, tá? Nós temos aqui as instruções estão feitas aqui em hexadecimal e você pode ver aqui a tradução em caracteres equivalentes, né? Aqui legível, tá? Podemos converter essas bases, né? É importante a gente se perguntar isso, né? Tem uma ordem para se seguir? Então, tem e não tem, tá? Vou explicar por quê. Nós temos aí a base decimal, nós temos a base binária e nós temos a base decimal, hexadecimal, tá? Então, é importante que, para que eu vá do decimal para o hexadecimal, eu devo converter, numa lógica normal, um decimal para binário, para que após o binário eu possa converter para hexadecimal, tá? A mesma coisa de decimal, eu tenho para hexadecimal, né, perdão, de hexadecimal para decimal, eu teria ali que convertê-lo de hexadecimal para binário e de binário para decimal. Porém, existem métodos, tá, que eu vou explicar para vocês, que a gente consegue fazer de decimal para hexadecimal tranquilamente e a mesma coisa de hexadecimal para decimal, tá? Para binário você consegue ir tanto para cima quanto para baixo, né? Tanto faz aqui a ordem, você consegue chegar nos dois resultados, tá? Agora, aproveitando o gancho aqui, pessoal, é importante lembrar que nós temos outras bases também de números, tá? Mas essas aqui são as mais famosas e as mais utilizadas na computação. Então, se você tiver curiosidade, procura aí um canal de YouTube ou algum outro lugar de referência que possa estar aí explicando para vocês sobre sistemas numéricos, tá? Você vai ver outros também, tá bom? Estou falando aqui de conversão de bases, tá? Indo de decimal para binário, né? Da base 10 para a base 2.
Então, essa conversão ela é feita a partir da divisão do número binário, né, pela base do destino até o valor zero, tá? Que isso, ficou difícil, né? Então, espera aí que eu vou explicar para vocês, tá? Então, nós temos aqui o número 49 decimal. Quanto que é equivalente isso em binário, né? Então, nós poderíamos pegar aqui já uma colinha, né, de decimal para binário, né? Então, aqui a gente poderia pegar aqui o 4100 e você tem aqui 1001, né? Será que é dessa forma mesmo que faz? Vamos conferir, tá? Então nós temos aqui a divisão como nós falamos lá em cima. Então eu estou indo de 10, da base 10 para a base 2, que é binário, né? Então base decimal para a base binária, tá? Então eu tenho aqui divisões simples de base 10 decimal, o número em decimal, para a base do número que eu estou querendo levar, que no caso é binário, então é a base 2, tá? Então 49 para 2 eu não consigo. Porém, aqui 48 para 2 eu consigo, que é 24. Mas sobrou um número, então eu coloquei aqui, ó, sobrou 1. Já no caso aqui de 24 para 2, eu consigo ir diretamente, tá? Que é 12, sobrou 0. De 12 para 2, eu também consigo 6, né? Então sobrou 0. De 6 para 2 é igual a 3, sobrou nada, pois eu fiz ali uma conversão limpa também, uma divisão limpa. Então, 3 para 2, aí já é mais complicado, né? Eu tenho um número sobrando. Então, 2 dividido para 2, e aí eu tenho aqui 1, né? 2 para 2, 1. E sobrou 1, né? E aqui eu tenho 1 para 2, então 1 dividido para 2 não se divide, né? Então eu tenho aqui o resultado que é 0, então sobrou 1, porque esse número 1 aqui não foi divisível, tá? Então sobrou-se 1. Então, como está falado aqui anteriormente, o resto da divisão é o equivalente binário de baixo para cima. Ou seja, o que isso quer dizer? Feito aqui toda essa parte, eu faço uma linhazinha de baixo para cima, em que a partir disso eu tenho aqui o resultado, que seria 11,0001, né? Então você pode ver, eu tenho 11 aqui, 0,001. Então está aqui, tá? Esse é o equivalente de 49 em binário, tá? 49 decimal é 11,0001 em binário, tá bom? Vamos olhar aqui na colinha como é que tá? 4100 e nós temos o 9, 1001, tá? Então não é igual. É importante você ver que ele vai crescendo e vai mudando as posições. Então, se essa sequência fosse de 0 a 100, você poderia olhar que o 49 seria essa posição aqui na sequência que viria a seguir, tá bom? É importante também falar que aqui na sequência nós temos aqui dois números faltando, tá? Porque sempre são agrupados números de 4 em 4, tá bom? Então aqui eu tenho 1, o 0, 0 e o 0, e aqui eu tenho 1 e 1, tá? Mas é importante lembrar que eu tenho aqui oculto 0 e 0. A máquina vê isso, tá? Apesar de que nós não colocamos aqui no nosso resultado, mas entende-se aqui que aqui para cima, tá? Teria-se aqui para baixo teria-se o número 0 e 0 para completar aqui o conjunto do grupo, tá? Importante também lembrar, pessoal, que aqui nós temos já um byte, tá? Então nós falamos anteriormente sobre bits e bytes. Então aqui eu tenho 8 bits que formam um byte, tá bom? Então 49 aqui formou-se um byte, tá? E de decimal para hexadecimal, né? Da base 10 para a base 16. Também consigo fazer
da mesma forma que foi feito ali a conversão de bases da base decimal para a base de binário, tá bom? Então, a mesma coisa, o resto também é equivalente ali ao conjunto, tá, de valores para hexadecimal, também de baixo para cima. Então, por exemplo, aqui nós temos já um número um pouco mais difícil, né? 46.046 em decimal para um número binário, né? Então, eu já dei aqui o resultado do que era o binário, né? Se eu for seguir aqui a fórmula correta de decimal para binário, de binário para hexadecimal, né? Então, eu tenho aqui já o resultado em binário. Então, quanto que seria esse número em hexadecimal? Vamos descobrir agora, né? Então, nós pegamos aqui o 46.046, que está na base 10 e irá para a base 16, tá? Porque hexadecimal é isso, 16, tá? 10 mais 6. Então, 46.046 dividido para 16 é igual, tá? Já vamos aqui pular essa parte do cálculo numa calculadora, então tá 2.877, que sobrou 14, né? Então, na sobra de 14, eu pego aqui 2.877 dividido para 16, que é igual a 179. Então, aqui sobrou novamente 13, tá? Da mesma forma, eu tenho 179 para 16, que daria 11. Sobrou-se 3 aqui. E 11 dividido para 16 dá zero, né? Porque eu não consigo dividir. O número não é igual, ele é menor do que o divisor, então eu não consigo dividi-lo, tá? De uma forma inteira. Então, eu tenho aqui com zero. Então, sobrou 11, pois não foi divisível, tá? Então, é importante lembrar que na base decimal, nós temos os números de 0 a 9, né? Depois de 0 a 9, nós temos as letras. Então, aqui, analisando, nós vemos que nós temos números muito altos. Nós vemos que sobrou 11, 13 e 14. 3 é normal. Nós temos o decimal 3, né? E nós temos o hexadecimal 3 também, tá? Então, olhando na mesma ótica do que nós fizemos o binário, nós vamos traçar uma linha em que nós vamos analisá-lo de baixo para cima, tá? Então, é importante lembrar que após o 9, nós temos ali A, B, C, D, E, F, né? Então, ali o número 11 seria seria o número B, tá? É importante lembrar que não é a letra B, é o número B, tá bom? E aí nós temos 3, depois número D e número E. Então aqui o resultado de 46.046 em decimal seria esse valor em binário e esse valor aqui B3DE em hexadecimal, tá bom? Então sugiro aí, qualquer coisa você para o vídeo, faz o cálculo manual, tenta resolver também para que você possa entender, tá? E de binário para decimal, eu consigo também? Consegue, né? Eu consigo fazer ali, na verdade, já elevando os números. Então, a posição dos dígitos ali de acordo com a configuração dos números, né? Por exemplo, o número 110001 em binário. Quanto seria em decimal? Eu acho que vocês lembram desse número. Talvez alguém falou aqui anteriormente, né? Então, nós pegamos aqui a tabela do binário. Então, temos aqui o binário, pegamos esse carinha aqui, colocamos ele em quadrinhos aqui, em bits, né? Separamos aqui em bits. Então, nós temos aqui a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, a quarta posição, a quinta posição e a sexta posição. É importante lembrar vocês que a computação ela se inicia sempre do numeral zero. Então não se tem primeira posição, se tem a posição inicial, que é zero. Tá? Após isso, nós temos a posição 1, a posição 2, 3, 4 e 5, que se totalizam 6 posições. Tá bom? Então, com isso, você faz a seguinte fórmula. Se tem aqui 1 vezes 2 elevado à quinta potência devido à quinta posição. Então, esse número 1 é a posição do binário elevado a 2, que no caso está indo para
o decimal, então eu vou multiplicar aqui, né? E vou colocar o expoente da posição. Então, 1 de binário vezes a base elevado à quinta posição, tá? Somado com os seus adjacentes. Então, eu tenho aqui 1 vezes 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2, base 2, elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado à terceira potência ou terceira posição, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado ou segunda posição, mais 0 vezes 2 elevado à primeira ou primeira posição, mais 1 vezes 2 elevado a zero pela posição inicial. Tá bem? Então, resolvendo esses cálculos, nós temos 32 mais 16 mais zero, porque todo número, por mais que ele seja aqui elevado à potência, ele está sendo multiplicado por zero. E qualquer número multiplicado por zero, lembrando a matemática básica, é igual a zero. Então, nós temos zero mais zero mais zero mais... Ah, mas espera aí, Lucas, eu tenho um ponto aqui. 2 elevado a zero. Então, nós lembramos que na matemática básica, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Não é igual a zero, tá, pessoal? Qualquer número que esteja elevado ao expoente zero sempre vai ser 1, tá bom? Então, 1 vezes 1 vai ser igual a 1, tá bem? Então, aqui nós chegamos ao resultado de 32 mais 16, 48, mais 0, mais 0, mais 0, 48, mais 1, 49, tá bem? Então, esse aqui, né, coloquei aqui para vocês lembrarem que o número 110001 em binário, ele é o número 49 em decimal que nós fizemos a conversão anteriormente, tá bom? Falando aqui de binário para decimal, a conversão ela é feita também a partir de grupos, assim como nós fizemos lá as posições, aqui nós pegamos em grupos, né? Então, por exemplo, nós temos 49 em decimal, nós temos 110001 em binário. Quanto que é esse número em hexadecimal, né? Então, nós vamos pegar aqui, nós temos aqui o 110001, que é o número em binário, porém, vocês lembram que eu falei para vocês que esse valor aqui já representava um byte, né? Então, aqui está faltando 2 zeros à esquerda. Para a literatura aqui nossa, a gente está ignorando os zeros à esquerda, porém, o computador, ele conta os zeros à esquerda também. Para a máquina, é muito importante o zero à esquerda. O zero à esquerda na computação tem valor, tá bom? Então lembre-se disso. Então aqui nós temos o grupo 1 com 4 bytes e o grupo 2 com o grupo 1 com 4 bits e o grupo 2 com 4 bits. Então 4 mais 4 são 8, que dá 1 byte, tá bom? Se você tiver com dúvida, deixa aí o comentário, tá? O que você está achando dessa aula? Se você quer um aprofundamento sobre cada sistema numerário aqui de forma separada, tá? Dependendo aí da quantidade de pedidos, eu trago sim aqui falando sobre esse assunto especificamente, tá bom? Então aqui eu tenho o primeiro grupo e o segundo grupo, tá? Coloquei aqui os dois zeros para fechar o segundo grupo que estava faltando, pois só tinha o 11 aqui do primeiro grupo, né? Aliás, do segundo grupo, né? Sempre começa da direita para a esquerda. Então, a partir disso, né? Eu poderia aqui novamente olhar minha tabelinha, né? E verificar aqui. Olha, vamos achar aqui, ó. Ah, eu tenho 0011 aqui e eu tenho, vamos achar aqui, 0001. Então eu tenho 3 e 1. Opa, pera aí, então 49 decimal, 110001 em binário vai ser 31 em hexadecimal? Será isso mesmo? Vamos conferir, vamos validar, vamos tirar a prova. Então aqui nós temos
vamos dividir em grupos, né? Então, a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, agora nós vamos fazer aqui, né, para os grupos. Então, nós temos o grupo 1, em que nós temos aqui 0 vezes 2, tá? Ao cubo. Por que ao cubo aqui? Por que que ele não é a posição? Olha, a posição 0, a posição 1, 2, 3. Aí aqui seria quarta, quinta, sexta, sétima, né? Teríamos 8 posições. Porém, vocês podem ver que nós temos a divisão em grupos. Então, nós temos aqui o grupo 1 e o grupo 2. Então, aqui temos 0, 1, 2, 3. E aqui nós temos 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então, seguindo a lógica aqui do grupo 1, 0, que é o valor aqui do binário, vezes a base dele original, que é 2, né? Binário 2, versus a vezes elevado à posição. Então, aqui a terceira potência, tá? Mais 0 vezes 2 ao quadrado, pela segunda posição, mais 0 vezes 2 elevado à primeira potência devido à primeira posição, mais 1 vezes 2 elevado a zero, pois está na posição inicial. A mesma coisa nós temos no grupo 2, pois nós temos aqui 0 vezes 2 ao cubo, posição 3. 0 vezes 2 ao quadrado, posição 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, primeira potência, pois está na primeira posição, mais 1 vezes 2 elevado a zero, pois está na posição inicial, certo? A partir disso, nós temos os resultados dos grupos, em que 0 vezes 2 ao cubo é zero, né? Como eu falei anteriormente, todo número multiplicado por 2, por mais que ele tenha aqui outros números depois, mas a multiplicação invalida aqui e transforma tudo em zero, tá? Então, 0 e 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, então eu tenho aqui 2 vezes ele mesmo, então é 2. Então, 1 vezes 2 é 2, mais 1 vezes 2 a zero. Então, aqui eu tenho um probleminha, olha só. 2 elevado a zero não é 2, e nem é zero, é 1. Então, 1 vezes 1, ele é 1. E aqui no grupo 1, nós temos a mesma coisa, 0 e 0, e 0, mais também a mesma situação do grupo 2, a posição inicial, né? Então, nós temos aqui a soma de 1. Tá? Somando aqui, 3 mais 1. Mas não é no sentido de 3 mais 1 ser igual a 4, e sim de que o primeiro resultado mais o segundo resultado. Então, eu tenho 3 e 1, em que o resultado é 31. Tá bem? E não 3 mais 1, que daria 4. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente poderia ter utilizado a nossa formulazinha aqui, a nossa colinha, né? 3 aqui, mais 1 aqui, que daria o valor em binário certinho, né? E também o valor em hexadecimal, tá? E de hexadecimal para decimal, é possível? Sim, é possível também, né? A conversão ela é feita ali através das multiplicações pela base original, né? Então você tem ali a soma dos resultados das multiplicações, que no caso seria 16 elevado a n, né? Que no caso é de hexadecimal para decimal. Então, por exemplo, 31 hexadecimal. Eu acho que você acabou de ver esse número. Se você não está lembrando, aí volta um pouquinho para trás que você vai lembrar, tá? Então eu vou transformá-lo de novo para decimal. Então eu tenho o número 3 e eu tenho o número 1, que somam-se ali 31, né? Então eu tenho ali 16 a primeira potência, pois ele está na posição 1, e 16 a zero, pois está na posição inicial e zero, né? Então com isso nós temos 3 vezes 16, que no caso 16 a 1 é 16, e nós temos aqui 16 a zero, né? Então 1 vezes 1, porque novamente
todo número multiplicado aqui no expoente a zero é igual a 1, tá bem? Não é igual a zero. Então, aqui nós temos 3 vezes 16, que dá 48, e 1 vezes 1, que é 1. Então, 48 mais 1 é igual a 49. Voltamos ao primeiro número lá que apresentamos anteriormente, tá? Então, nesse caso aqui, nós fazemos a soma dos resultados, tá bem? E de hexadecimal para binário também é possível, tá? Então, nós fazemos aqui a divisão do valor da mesma forma que nós fazemos de 10 para 2, nós fazemos aqui de 16 para 2. Vamos dividindo os valores até chegar em zero, tá? Então, cada resto aqui é equivalente ao binário, de baixo para cima, tá bom? Então, nós temos aqui o número B3DE em hexadecimal. Quanto que vai ser esse número em binário? Né? Então, vamos lembrar lá que, nesse caso, nós vamos pegar aqui cada número e vamos convertê-lo para binário, tá bem? Então, vamos pegar aqui o número B. O número B, ele equivale a 11, tá bem? Então, nós temos o A, que seria 10, e nós temos B, que seria 11, tá bom? Então, 11 dividido para 2, que é a base que eu quero chegar, é igual a 5, pois 5 vezes 2 é igual a 10. Então, sobrou-se 1, tá bem? Pegamos novamente o resultado, dividimos por 2, então 2 por 5 não é possível, então 2 dividido para 2 é igual a 4. Então temos aqui o resultado 2, então sobrou-se 1, tá bem? 2 dividido para 2 é igual a 1, então não sobrou nada, tá? Agora vamos aqui, isso, no resultado tá de 0. E aí nós temos o número 3, que pegamos aqui 3 para 2, é igual a 1, que sobrou 1, e 1 para 2, que não sobrou, que não dá para dividir, e sobrou o 1. E aí nós colocamos aqui a posição 0 e 0, pois não tem mais nada para dividir, né? Vamos igualar aqui aos demais, tá? Depois disso, nós temos o número D, que equivale à posição 13, tá bem? Então, A é 10, B é 11, C é 12, D é 13, E 14 e F 15, tá bem? 13 dividido para 2 é igual a 6, que sobrou 1. 6 para 2, que é igual a 3, e sobrou 0. E 3 para 2, que é igual a 1, que sobrou 1. E 1 para 2, que sobrou ali 1, tá? Não é divisível. E nós temos aqui E, o numeral E, que, como eu falei, é 14. 14 dividido para 2 é igual a 7, que sobrou 0. 7 para 2, que é igual a 3 aqui no caso, né? 3 vezes 2, 6, sobrou 1. E 3 para 2, e novamente sobrou 1, pois apenas 2 ali para 2, né? Então, sobrou-se 1, tá? Sobrou 1 e 1 para 2 é igual a 0, então sobrou 1. A partir disso, eu faço toda a conversão em de baixo para cima e da esquerda para a direita, tá bem? Então, por que eu coloquei esse zero aqui? Você já vai descobrir. Na primeira posição aqui eu tenho o numeral B, que é 1011. Então, temos aqui 1011, tá? Em 3 nós temos 0011, tá bem? Então, 0011, ok? Ah, mas eu poderia colocar aqui abaixo e depois deixar 0 em cima? Não, a ordem é sempre de baixo para cima, tá bem? Em D, nós temos 1101 e em E nós temos 1110. Então, esse é o numeral B3DE em binário, tá bem? Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Qualquer dúvida,
podem nos chamar, tá? Deixa o comentário aí. Se achou que ficou muito complexo, pede aqui para a gente falar só sobre as bases, ver o que, que você quer, tá? Nos sigam aí nas redes sociais, mandem mensagem para nós aí nos directs e a gente vai aí ajudando à medida do possível aí com o tempo, tá? A gente vai respondendo todas as perguntas, tá bem? Então, fiquem bem e até a próxima. Tchau!